bom dia! Seja muito bem-vindo ao nosso Café Paulista, seu programa diário de todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 9 às 9h30 da manhã, pontualmente, transmitido sempre pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube e também pelo Twitter e muito em breve pelo LinkedIn. Programa que é transmitido e produzido aqui do Instituto JB Oliveira de Educação e Capacitação Profissional, aqui no coração de São Paulo, bem no meio da Avenida Paulista, aqui em frente ao prédio da Fiesp, onde nós hoje recebemos vocês virtualmente, em função aí da nossa fase vermelha, né? Mas muito em breve vamos recebê-lo aqui fisicamente. Então, para isso, coloca aí nos seus comentários, avise que você quer nos visitar e para nós será uma grande satisfação poder tomar um café paulista na Paulista com vocês aqui no nosso instituto. Lembrando que nós mantemos aqui o polo universitário da Unisa, com mais de 100 cursos universitários de graduação e pós-graduação para você, numa condição mais que especial, exclusividade do Polo Paulista. Seja muito bem-vindo, vamos começar essa quinta-feira, dia 11 de março de 2021. Já estamos chegando no meio, quase no meio do terceiro mês do ano. Tá voando esse ano, hein? Bom dia, pessoal. Realmente, hoje é quinta-feira, dia 11. Significa que amanhã será sexta-feira, dia 12, porque geralmente a sexta-feira vem depois da quinta-feira, assim como o dia 12 normalmente vem depois do dia 11. O que isso quer dizer? Que na sequência nós teremos sábado e domingo, e quando emergirmos para as atividades normais, na segunda-feira já será meio do mês de março, dia 15 de março. Isso significa que o tempo está correndo muito celeremente. Aliás, há uma teoria Schumann, onda Schumann, segundo a qual o tempo físico já não é mais o mesmo. Houve uma variação no movimento da Terra, alguma coisa em relação a todo esse complexo sistema do nosso sistema planetário, e em decorrência disso, houve uma diminuição do tempo físico. É esquisito, é estranho, mas não deixa de ter sua razão de ser, porque lá atrás, a distância entre um Natal e outro era imensa. Não estou falando do nosso tempo de criança, porque aí era muito maior ainda. Mas até há pouco tempo, as coisas demoravam a passar. Hoje são rápidas. De repente o ano termina, de repente outro ano termina. Eu perguntei a jovens e a crianças se sentiam essa diferença, porque poderia parecer que fosse só coisa da nossa infância. Não. Também eles registram essa diferença. Aliás, não há muito tempo, uma filósofa contemporânea disse, dirigindo-se à sua mãe: "Mamãe, minha vida está passando muito rapidamente." Essa filósofa se chama Maria Helena. Na ocasião, ela tinha apenas 3 anos e meio e já registrava uma rapidez na passagem da sua vida. Então, a lição que temos aí é que devemos aproveitar bem o nosso tempo. Tempo é vida. Se você joga meia hora de seu tempo fora, você pegou uma parte da sua vida e jogou no lixo. Se você faz isso com 1 hora, com 2, imagine o que você está perdendo da sua vida. E como isto é dádiva de Deus, a vida, o tempo, prestaremos conta disso também. Aliás, uma poesiazinha antiga, não me lembro do todo, mas uma parte diz assim: Deus pede estrita conta do meu tempo, e é mister desse tempo já dar conta. Mas como dar em tempo tanta conta, eu, que sem conta gastei tanto tempo? Pense nisso, aproveite seu tempo, use-o para coisas úteis, viva a vida de maneira útil. E a melhor maneira de tornar a vida útil é dividindo o nosso tempo
com o nosso semelhante, é ajudando aos nossos irmãos em humanidade. Com isso, valorizaremos muito o nosso tempo. Falando em tempo, nós agradecemos demais aqui a presença de vocês que estão nos acompanhando e fazemos esse agradecimento em nome aqui de alguns amigos que estão mandando bom dia para nós. Então, para Dália, Maria Regina, Creuza, Lucas Rafael de Pinho, parceiro, Marcos César também, Maurício Segatin, também, aliás, todos aqui, né? Difícil a gente separar aqui, não dá. Maria Regina, amiga de tantos anos, a Dália, da nossa família próxima, Creuza, já falei, né? Então, aqui, ó, o Maurício, o Mamute, quem mais está por aqui? Alessio, Manuela, Jesus Dias de Souza. Jesus, eu vi agora que você me ligou. Olha que importante, eu estou recebendo ligação de Jesus. E João Batista acompanhando. Pois é. Então, obrigado a vocês que escolheram acompanhar aqui o nosso programa e dedicar o tempo para nós. A gente fala em doação e tudo mais. É interessante que nós que trabalhamos bastante no terceiro setor, quando a gente vai falar com alguém a respeito de doação, a pessoa imediatamente pensa na doação de recurso, de roupa, às vezes de maneira errada ainda, né? Pensa numa roupa usada, numa roupa velha que a pessoa tem dó de jogar fora e acaba doando. Não é isso. Imagine que aquilo lá vai ser utilizado por uma outra pessoa. Então você tem que dar uma coisa boa, né? Uma coisa nova e tal. E se é para dar uma coisa boa, por que não o seu tempo? Porque não há nada melhor do que dar o tempo. As outras coisas, de uma forma ou de outra, você consegue, você compra, mas o tempo não. Doar tempo é doar vida. Então, quando você dedica o seu tempo ao próximo, quando você dedica o seu tempo a um trabalho assistencial, a uma ajuda, a caridade, o que quer que seja, você está dedicando vida àquilo. E não há nada de mais valor do que dar vida. Não tem como. Há uma outra coisa que você pode dar. Não custa nada, mas tem muito valor para quem recebe. É atenção. As pessoas carecem de atenção, e as mais humildes mais ainda, porque muitas vezes essas pessoas mais humildes são chamadas de invisíveis. Você não, a sociedade, de modo geral, não as vê. Pessoas que trabalham em atividades humildes, por exemplo, o gari, a pessoa que faz a limpeza na sua empresa, na sua casa. Aquelas pessoas que você encontra normalmente pela rua são consideradas invisíveis. E elas ficam muito felizes quando recebem atenção. Meus amigos... Desculpe, mas para completar. Perto de onde moro, há uma feira na rua Lorena, na Alameda Lorena. E na Adoc Lobo, quase esquina com a Lorena, a feira é aos domingos, fica um morador de rua. Ele se chama Carlos. Eu já parei mais de uma vez para conversar com ele. E uma das coisas que me tocou, ninguém conversa com ele. Quando alguém dá alguma coisa, dá de maneira bastante estéril, jogando alguma coisa. E quando eu conversei com ele, ele me falou da sua vida, da sua dificuldade, que mora na rua, que passa por todos os problemas que morar na rua representam. E eu perguntei, e por que não dorme, por exemplo, em albergue, quando esfria, quando chove? Ele disse, porque não há condições. Lá é muito perigoso. Há ladrões, há drogados, e o ambiente fica ruim. Ele disse, se eu dormir e colocar os meus sapatos sob minha cabeça, com toda certeza eles vão furtar. Há brigas também e desentendimentos. E fica aqui um alerta para o poder público. Não basta oferecer vagas, abrir as portas do albergue. Tem que dar condições de segurança, de convivência. Então ele disse que prefere dormir na rua. E quando eu lhe disse, e quando chove? Bem, eu procuro me ajeitar, me cobrir com meu cobertor, às vezes ele fica todo molhado, mas é melhor do que dormir no albergue. Falou-me que é de Assis, que veio para cá há muito tempo, que tem ainda parentes lá, mas que não tem alternativa que não viver na rua. Pense nisso ao encontrar com alguém. Dê-lhe um pouco de atenção. Às vezes, não é o bem material, não é a oferta material que ele quer. Eu me lembro sempre daquele episódio em Atos dos Apóstolos, quando Pedro e João
entram para orar e entram pela porta formosa do templo e ali se acha um pedinte, um mendigo, um aleijado, que estende a mão a eles pedindo alguma coisa. E Pedro diz, olhe para nós. E ele olha, pensando que vai receber alguma coisa. E Pedro diz, ouro nem prata temos, mas o que temos, isto te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E é o que acontece. Ele se cura, levanta-se e anda. Qual é a conclusão disto? Se eles tivessem algumas moedas, teriam dado as moedinhas para aquele homem e ele continuaria mendigando e continuaria enfermo e continuaria aleijado. Como eles não tinham nada de material, deram o maior presente que aquele pedinte poderia receber, que foi a sua cura, que foi o restabelecimento da sua saúde. Não pense que dar uma moeda resolve alguma coisa, porque até alivia a sua consciência. Há coisas mais importantes que nós podemos dar, e uma delas é a atenção, é o carinho, é a palavra amiga. Lembrando que algumas destas coisas, quanto mais nós damos, mais nós recebemos, né? E outra, muitas daquilo que a gente pode fazer pelo próximo, a gente consegue dar sem ter, diferente do dinheiro, né? Dinheiro você tem que ter para dar, senão você não tem condição. Agora, alegria, se naquele dia você não está alegre, talvez você não tenha alegria para você, mas você consegue dar alegria para alguém, porque essa atenção que meu pai falou, um sorriso que você possa dar para alguém, às vezes o cara está precisando disso, ele está precisando de um sorriso, ele não está precisando mais do que isso. A vida maltrata o cara, a vida às vezes bate nele, dá uma surra nele, e o que ele precisava era simplesmente que alguém olhasse com um olhar de carinho, acolhedor, e abrisse um sorriso para ele. Então, vamos sorrir, porque eu não acho que foi você que me falou uma vez da questão dos problemas do mundo, que você falou, o mundo já tem problema suficiente. E o mundo não tem nada a ver com os meus problemas. Então, os problemas eu guardo. Mas a minha cara, essa o mundo vai ver. Essa daí tem que ter um sorriso. É mais ou menos o seguinte. O coração é meu, então ele pode chorar. Mas o rosto é de todos, então ele deve sorrir. Ontem, na nossa viagem pela Bíblia, alguns de vocês estavam lá presentes, pelo canal Jetro, nós falávamos exatamente disso. Nós estamos em Atos dos Apóstolos, mas fizemos uma viagenzinha antecipada, uma visão à carta aos Tessalonicenses, porque ontem nós falávamos da cidade de Tessalônica. E ali, Paulo desenvolveu um trabalho intenso de que surgiu uma igreja de Tessalônica. E para essa igreja ele escreveu 2 cartas. A primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses. A primeira tem apenas 5 capítulos. A segunda, menor ainda, tem 3. E na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5º, ele fala, entre outras coisas, regozijai-vos sempre. Isto é, tenham sempre alegria. Mostrem sempre alegria. Porque se qualquer problema nos chegar, nós temos um Deus para nos amparar. E alguém já disse, não fale a Deus dos seus grandes problemas. Fale aos problemas do seu grande Deus, o Deus que nos ajuda em todos os momentos, em todas as ocasiões. É lá que ele diz, então, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, examinai tudo, retende o bem e outras recomendações muito oportunas. Eu quero fazer aqui uma retificação. Rosa Maria tem nos acompanhado, tem mandado mensagens, e eu julguei que fosse minha confreira da Academia Cristã de Letras, Rosa Maria Custódio. Mas eu percebi que não é a Rosa Maria Custódio, é uma outra Rosa Maria, também muito cara ao nosso coração. É Rosa Maria F.B. Silva. Fica aqui a retificação, meus cumprimentos e agradecimentos à Rosa Maria. Olha um cara sumido aqui, ó, Sérgio Constantino mandando um bom dia para nós.
Ô, cara, estamos com saudade de você. E outro sumido aqui, ó, Marcos Cebola. Ô, Marcos, meu querido amigo, colega, irmão, colega do curso de pós-graduação em Direito Penal e um companheiro muito estimado que desenvolve uma obra social extraordinária. Parabéns pelo que você faz e obrigado pelo acompanhamento. E quanto ao Sérgio, temos muita saudade de nossos encontros gostosos em sua casa. Um abraço a você e a toda a família. E você que está acompanhando aqui o nosso programa, por favor, mande o seu comentário pelas redes sociais, lembrando, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Escreve aí o seu comentário que a gente recebe aqui, responde, colocamos no ar, para nós é uma grande satisfação. E aproveita, já que você está assistindo a gente aí na sua rede social, compartilha com seus amigos. Se você está gostando do programa, compartilha com seus amigos. Se você não está gostando, compartilha com seus inimigos, mas não deixa de compartilhar, porque nós queremos realmente que esse Bom Dia chegue a muito mais pessoas, porque para nós é uma grande satisfação. Nós realmente começamos o dia de uma maneira boa. E é dessa forma que nós queremos que vocês também comecem o dia, de uma maneira boa, agradável, sem ficar ouvindo notícia ruim, porque de coisa ruim a gente sabe que o mundo está cheio. Mas tem muito mais coisas boas. A gente tem que botar o olhar nessas coisas boas para que muito mais coisas boas aconteçam. É assim, você olha para coisa ruim, você vai atrair coisa ruim. Então vamos olhar para as coisas boas e vamos trazer as coisas boas para junto de nós. Falando em coisa boa, nós temos dica hoje? Temos, claro que sim. Ontem eu falei sobre verbos na parte de morfologia. Lembrando que a gramática se divide em 3 partes: fonética, morfologia e sintaxe, nessa ordem. A fonética cuida dos fonemas, que são os sons elementares da língua. É o elemento mais simples da língua. São os fonemas que, na representação gráfica, são as letras. Quando você tem qualquer texto, o elemento mais simples é a letra, na parte escrita, que corresponde ao fonema, na parte falada. Fonema, então, é o elemento mais simples da língua. Quando nós unimos os fonemas, isto é, as letras, nós formamos o quê? A palavra. E aí nós saímos do campo da fonética e vamos para o campo da morfologia. Morfoslogosia, formação das palavras, composição das palavras. Quando nós unimos as palavras, nós o que formamos? Frase, oração. Aí nós saímos do campo da morfologia e vamos para o campo da sintaxe. Sintaxe de regência, sintaxe de colocação. E isto é muito importante, mas ocupa o topo desse estudo. Não adianta você querer estudar concordância, regência, colocação, se você não tem a base, que é a morfologia, e a base da base, que é a fonética. Ontem nós falamos dos verbos quanto à classificação, na parte, portanto, de morfologia. E vimos que, quanto à classificação, o verbo pode ser regular, irregular, anômalo, defectivo, abundante e auxiliar. Agora nós vamos ver esse mesmo verbo na parte de sintaxe, isto é, como o verbo se relaciona com outras palavras. E aí nós temos os verbos intransitivos, transitivo direto, transitivo indireto, bitransitivo e o verbo de ligação. Eu sei que é um pouco complicado, mas um dia nós vamos falar mais sobre isso, desmistificando o verbo e desmistificando a gramática. Como eu já disse, tem um trabalho interrompido, que quero concluir, chamado Gramática Simpática, desmistificando a gramática. Vamos falar hoje, então, de um verbo que é muito usado e quase sempre de forma errada. É o verbo assistir. O verbo assistir tem 2 regimes. Ele pode ser transitivo direto ou transitivo indireto. O que quer dizer isto? O verbo transitivo direto é aquele que se liga diretamente ao seu objeto, sem preposição. E o verbo transitivo indireto, o nome já está dizendo, liga-se ao seu objeto
indiretamente, ou seja, precisa de uma preposição. A título de exemplo, nós temos os verbos amar e gostar. Amar é transitivo direto. Quem ama, ama alguém ou alguma coisa. Eu amo o Brasil. Eu amo minha pátria. O verbo gostar é transitivo indireto. Quem gosta, gosta de alguém ou de alguma coisa. Está aí a preposição ligando o verbo ao seu objeto. Eu gosto de ler, eu gosto de estudar, eu gosto de vocês. Voltemos ao verbo assistir. Ele pode ser transitivo direto. Em que sentido? No sentido de ajudar, de auxiliar, de ser assistente. E ele é transitivo indireto no sentido de ver, de presenciar alguma coisa. Então, quando eu digo eu assisti um filme, eu assisti a um filme. Eu assisti o programa, não, eu assisti ao programa. Aqui, nesse caso, eu posso dizer que eu assisto o programa Café Paulista, porque eu estou ajudando o Ricardo a desenvolver esse programa. Prestando uma assistência. Eu estou prestando uma assistência, então é transitivo direto. Mas no sentido de ver, é transitivo indireto. Eu poderia dizer que a enfermeira assistiu o médico, isto é, ajudou, prestou assistência. E depois ambos assistiram à novela. Pronto, assistiram no sentido de ver, é transitivo indireto com preposição. Quem assiste, assiste a alguma coisa, assiste ao espetáculo, assiste ao programa, assiste ao filme. E quem ajuda, ajuda alguém e, portanto, é transitivo direto. A enfermeira assiste o médico, o coroinha assiste o padre, o auxiliar assiste o titular e assim por diante. Espero ter ficado claro. E quando usar o verbo assistir, preste atenção no seu sentido. É isso aí. Mais uma para a gente anotar aqui nas nossas dicas, aprendendo sempre aqui com o JB. Meus amigos, lembrem-se de que esse programa é transmitido pelo Instituto JB Oliveira de Educação e Capacitação Profissional e aqui nós mantemos uma série de serviços e atividades voltadas para você. Uma delas são os cursos profissionalizantes que nós oferecemos para que você tenha uma nova atividade profissional, para que você aumente a sua renda, seja na área de perícia judicial, juízo arbitral, enfim, é uma infinidade de serviços que você pode acessar pelo site do Instituto. Entro aí. Nós tivemos, há alguns anos, um amigo que fez conosco o curso de perito judicial, porque ele domina a área de turismo. Então, ele fez perícia judicial e é perito judicial em assuntos ligados ao turismo. Mas depois, ele se interessou também pela nossa outra área, juiz arbitral, e fez o curso de juiz arbitral. E ficou tão empolgado, o nosso querido amigo Ibrahim, que criou uma Câmara Arbitral. E essa Câmara Arbitral volta-se exclusivamente para a solução de litígios na área de eventos e de turismo. Essa Câmara Arbitral, montada com muito carinho, com muito zelo, reúne um grupo de juízes arbitrais formados pelo nosso Instituto JB Oliveira para resolver todos os problemas que existam ou que existirão nessas delicadas áreas de eventos e de turismo, altamente prejudicadas pela pandemia. Aliás, ele virá falar aqui sobre isto, sobre o alcance desse problema na área de eventos e na área de turismo. Ibrahim, nosso querido amigo. O nosso amigo Ibrahim, ele, inclusive, vocês vão saber em breve, ele terá uma participação bastante ativa aqui no nosso programa. Semana que vem nós estamos inaugurando um novo formato do programa, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Como vocês sabem, a gente está procurando fazer tudo
de melhor para oferecer para vocês. Então, tudo aquilo que nós pudermos melhorar, nós vamos fazê-lo. E, claro, contando também com a sua colaboração. Se você tiver alguma sugestão, dica, crítica, elogio, enfim, use os canais das redes sociais para encaminhar para nós, ou então no próprio site do Instituto, faça um contato conosco. Eu vou dar mais um testemunhal. O nosso querido amigo Dr. Cláudio Gargioni, cirurgião dentista e professor universitário, fez conosco há algum tempo o curso de perito judicial nesta área e voltou agora porque ele quer dedicar-se intensamente à área de perícia judicial nesse segmento como cirurgião dentista. Afinal, há muitas reclamações, há muitas causas sobre esse tema e ele vai se dedicar a isto. E está também agregando um número de colegas profissionais para fazerem o curso de perito judicial. Ele descobriu que essa atividade é uma atividade gratificante em todos os sentidos, no sentido de ajudar a sociedade, de ajudar a solução de conflitos extrajudicialmente ou judicialmente e também desenvolver uma atividade profissional muito interessante. É isso aí. Então, se você também está interessado nisso, acesse o site do Instituto, institutojboliveira.com.br, veja os cursos que nós oferecemos e participe. Quando você entrar no site, você vai ver lá também SISBEM, Sistema Brasileiro de Benefícios e Melhorias. Procura conhecer um pouquinho sobre isso, porque é algo que vai te ajudar muito e vai dar muitos descontos para aquilo que você consome normalmente durante o seu mês, tanto produtos quanto serviços. E também aqui nós mantemos o Polo Universitário da Unisa, onde nós oferecemos mais de 100 cursos universitários de graduação e pós-graduação com preços incríveis. Eu gosto de dar esse exemplo, porque se você quiser, você pode fazer um curso universitário a partir de R$ 147 mensais. É só o Polo Paulista aqui do Instituto JB Oliveira que oferece isso para você. Então, você, com certeza, dentro de 100 cursos, você vai encontrar a área de atividade que você está procurando. Lembrando que é uma faculdade com mais de 50 anos de tradição e que é nota máxima na avaliação do MEC. Há um outro detalhe a destacar. Os senhores, Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Osasco, Alphaville região, firmou o convênio conosco e está divulgando hoje na sua página o convênio através do qual os funcionários, os associados do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares podem fazer os cursos da Unisa, mais de 100 cursos, com um preço bem conveniente. Então, nós temos esse sindicato e todos os seus funcionários e associados. Também nós temos o Cresce, Conselho Regional de Corretores de Imóveis, que está divulgando entre os seus associados o convênio que fez conosco e o Polo Paulista da Unisa. Então, se você fizer parte de qualquer uma dessas instituições, participe, procure a instituição para que você venha fazer o curso conosco. E se não fizer parte, venha diretamente aqui ao Polo Paulista, de qualquer forma, mesmo que você faça parte, vem direto até nós, que aí nós vamos orientá-lo como você fará para participar de tudo isso daí, melhorar a sua qualificação profissional, melhorar também a sua graduação. Isso é muito importante para o mercado de trabalho hoje. Se você não teve oportunidade no passado, aproveite essa oportunidade agora, lembrando que os cursos à distância têm crescido muito, especialmente nesse período de pandemia, que você tem mais tempo aí parado, de repente, né? Não sei qual é a sua atividade, mas a maioria das pessoas estão em casa, então por causa disso você acaba tendo mais condição de desenvolver a sua atividade e de se desenvolver se qualificando. 45 segundos, JB. Nesses 45 segundos, como sempre, os agradecimentos pelo prestígio da participação de vocês, da audiência de vocês. E minha recomendação, use da melhor maneira possível o seu tempo. Tempo é vida. Aproveite o seu tempo e sempre que puder, dedique um tempo aqui para o nosso programa, de segunda a sexta-feira, das 9 às 9h30, pontualmente, para que você possa programar o seu dia e não se desprogramar com relação aos demais compromissos. Nós estamos chegando ao final hoje, mas amanhã tem mais. Amanhã, sexta-feira, esquentando o motor para o final de semana, nós teremos esse nosso bate-papo, esse nosso gostoso café às 9 horas da manhã. Até lá!